Fala galera que me acompanha aqui no canal do Raciocina. Estamos aqui hoje para resolver algumas ideias aí, tá? Para que você consiga se preparar para o vestibular da Unicesumar, que acontece no final de semana, Pequeno Príncipe em Curitiba, o UDESC em Santa Catarina, tá? E o PF Rio Grande do Sul, beleza? Vamos com tudo, solta! Temos aí a primeira questãozinha do nosso encontro, galera, questãozinha de eletrostática. Vamos ler comigo aí, olha só que bacana. Determine o trabalho realizado pela força elétrica sobre a partícula de carga menos Qzinho, enquanto esta é transportada por um agente externo, desde a superfície equipotencial A de potencial elétrico VA até a superfície equipotencial B de potencial elétrico VB. Beleza, aí ele falou assim, ó. A existência dos potenciais deve-se à presença de uma carga pontiforme Qzão, situada num ponto Pzinho, no local onde a constante eletrostática vale K, conforme ilustrado na figura a seguir. Beleza? Então tá aí, turma, veja só. A gente sabe que o trabalho para deslocar uma carga de um ponto a outro, nesse caso da superfície equipotencial A para a superfície equipotencial B, seria a diferença de potencial entre os pontos A e B vezes a carga de transporte. Beleza? Certo? Ficaria assim, então, o trabalho para deslocar a carga de A para B é igual a o potencial elétrico, para quem lembra, o potencial elétrico criado por uma carga Qzão era dado por K vezes a carga que cria o campo, dividido por D, tá ali. Feito isso, ficaria potencial de A, K, vezes a carga que criou o campo, dividido pela distância da carga até o ponto que a gente está medindo, no caso D, menos potencial do ponto B, lá atrás, K, Qzão, distância da carga que cria o campo até lá a superfície equipotencial B, que seria 3D. Beleza? Fecha parênteses. Vezes a carga de transporte, que é menos Qzinho. O menos importa, é interessantíssimo colocar porque ele é uma grandeza escalar. Tem que se colocar sinal. Beleza. Feito isso, faríamos o trabalho para deslocar a carga de A para B, ficaria, tire o mínimo aqui, ó, bem lindo, 3D, divide, multiplica, 3kq, divide, multiplica, menos kq, fez o Qzinho negativo esperando aqui. Beleza? Agora, o trabalho, então, para deslocar a carga de A para B, ficaria, ajeita, 3D embaixo, 3kq menos kq ficaria 2kq, beleza? Vezes a minha carga de transporte negativa que está esperando. Então, finalizamos dessa forma. O trabalho, então, para deslocar a carga da superfície equipotencial A para a superfície equipotencial B, ele seria negativo, menos 2kqzão, Qzinho, sobre 3D. Importante ressaltar esse sinal de menos aqui, ó. O sinal de menos está representando que o movimento está sendo forçado. Ou seja, a carga está se movendo contra o seu movimento natural. Beleza? Veja bem, turma, bem claro esse nosso lance aqui. A carga negativa se move contra o campo elétrico. Então, certamente, se a carga negativa se move espontaneamente contra o campo elétrico, e ela está se movendo de forma forçada, veja bem, aqui estão as minhas linhas de campo, veja. Se essa carga Qzão aqui é uma carga positiva, as linhas de campo estão apontando para lá. Linha de campo elétrico para lá. Então, a carga negativa deve se mover contra o campo. Mas como ele quer mover do A para o B, agora fica evidente que ela se move de forma forçada, por isso o trabalhinho aqui deu negativo. Beleza? Importantíssimo isso aí. Valeu? Então tá aí, rapaziada, questãozinha bacana, tá? A resposta letra E. Dá uma olhadinha aí, confere a resposta letra E. O trabalho é igual a menos 2k Qzinho sobre 3D, beleza? Vamos para a próxima? Cara, uma outra questãozinha que aparece bastante também, que envolve lei de Newton, tá? Princípio de Arquimedes, tá? Um pouquinho de empuxo. Dá uma olhadinha nessa aí que bacana, só que massa, ó. A figura ilustra uma situação em que a esfera de massa 4 emisão, de volume igual a VE, totalmente imersa em um líquido de densidade D1, ou Dzinho, tanto faz, executa um movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração igual a e sentido para baixo.
Considerando que os fios de ligação são inextensíveis, que todos os atritos são desprezíveis e que a aceleração da gravidade local vale Gzinho, podemos afirmar que a densidade do líquido D contido no recipiente retangular equivale a... Bom, rapaziada, nesse exercício aí, então vamos fazer o seguinte, ó, o desenho tenso, né? Vamos fazer assim, como a ideia é que essas três massas aqui contrabalanceiem essa massa de 4M, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos tirar essas três massas e vamos substituir por uma só, até porque ele não pediu força em corda nenhuma aqui, então não vai ser preciso trabalhar separadinho, né? Vamos trabalhar uma massa só, beleza? Essa massa vai ser o quê? A soma das massas, né? Então a gente colocaria aqui m sobre 8 mais m sobre 4 mais m, né? Isso aqui me daria 11 m sobre 8. Beleza? Então é como se fosse um corpinho de massa 11m sobre 8. Suave? Bom, agora vamos fazer o que de praxe a gente sempre faz quando tem um exercício de blocos, né? Que é desenhar as forças que atuam em cada um. Bom, o que teria aqui, né? A força peso desse bloco aqui. Puxa ele verticalmente para baixo. Existe a força de tração no fio, lembrando que a força tensora sempre puxa o cara, né? Tá ele ali, beleza? Como esse fio aqui é o mesmo fio que esse aqui, a mesma tração que acontece aqui, portanto aqui vou colocar força de tração, puxando esse cara. Além disso, nós temos o peso desse cara aqui, dessa esferinha, e uma força que aparece, né, quando o corpo está imerso em fluidos, chama-se força de empuxo, né, galera? Então vou colocar aqui para cima também essa forcinha de empuxo. Tá ela aí. Feito isso, o que eu posso fazer? A ideia, ele falou que o sistema se move com uma aceleraçãozinha, né? Aceleração. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer a força resultante sobre cada um e tudo mais, tá? Só para a gente ter uma ideia como é que ficaria. Aí, no texto ele falou assim, ó, que a aceleração desse cara está para baixo valendo A. Puta, então peraí. Se o corpo está dentro do fluido e se move para baixo, automaticamente esse cara amado aqui se move para cima. Ó. Então o movimento desse aqui é para cima, o movimento desse aqui para baixo. Aí o que eu vou fazer? Já que existe aceleração, isso aqui é um problema de segunda lei de Newton, né, galera? Beleza? O que eu vou fazer, então? Aplicar a nossa segunda lei para esse cara e aplicar a segunda lei para esse cara e depois resolver um pequeno sistema. Vamos fazer aqui, então, para esse primeiro corpinho aqui. Ó. Ficaria assim. Força resultante, M vezes A. Lembra que a força resultante sempre é a força que ajuda no movimento, menos a força que atrapalha, né? Então ficaria aqui, ó, a tração, menos o peso desse cara. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade local, tá aqui. Isso seria igual a, então vou fazer aqui para ficar bonitinho, ó. A massa do camarada, 11m sobre 8, vezes A. Essa é a equação que trabalha o movimento do corpo que está pendurado aqui na esquerda. Da mesma forma, vamos fazer lá, do lado de lá. Ficaria para esse segundo corpinho, ficaria a força resultante, M vezes A de novo, só que esse cara ele está descendo. Então o peso vai ser maior que o empuxo e a nossa traçãozinha junto. Então ficaria, peso desse nosso camaradinho aqui, seria 4m vezes G, menos a força que atrapalha, empuxo, para quem lembra do empuxo, densidade, vezes a aceleração de gravidade local, vezes o volume deslocado. Agora um detalhe, como o corpo está totalmente imerso, o volume deslocado se torna exatamente igual ao volume do corpo, né? Então aqui o volume do corpinho que ele falou, V, beleza? Menos a tração ainda, porque ela atrapalha nesse movimento também, menos T. Isso é igual a massa vezes aceleração. 4m vezes A. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas pequenas equaçõezinhas aqui e vou resolver um sisteminha. Quer ver? Ficaria assim, ó. Primeira relaçãozinha. T menos 11
mg sobre 8 igual a 11 ma sobre 8. Boto uma chavezinha aqui para ficar massa. Ficaria lá, ó, 4 mg menos dgv menos atração, massa do cabra, 4 ma. Vou fechar a conta aqui, vou passar a régua, vou somar. Ó, a tração aqui já vai com essa tração aqui, beleza, tranquilo. Aqui ficaria, ó, 4 mg menos 11 mg sobre 8, isso me daria 21 mg sobre 8, menos o empuxo, tá ele ali. Isso é igual a soma desse cara com esse cara, portanto, 43 oitavos MA, beleza? E a meta seria descobrir o valor da densidade desse nosso camarada. O que eu vou fazer então? Vou jogar esse cara para lá, esse cara para cá. Ficaria assim então, ó. 21 mg sobre 8, menos 43 MA sobre 8, igual a densidade, gravidade, volume. Aí finalizando, né, turma, ficaria só assim, ó, vamos juntar esses caras aqui numa coisa só, beleza? Tá? E aí ficaríamos da seguinte forma. Vou tirar o mínimo aqui embaixo, isso vai dar 8. O G e o V já descem aqui, ó, G, volume E, beleza pura. E aí na parte de cima aqui ficou, ó, 21 mg menos 43 MA é igual à densidade desse fluido. Respostinha meio insana, né? Mas é isso aí, beleza? Sossegado? Pô, então tá aí, galera, questãozinha difícil, tá, cara? Para uma prova, às vezes, o cara já tem que ler sabendo o que tá rolando, né? Então tá aí a respostinha, coloca pra gente aí a resposta letra E, beleza? Tá? Vamos pra próxima, bora! Um recipiente contém determinado gás perfeito possui pressão interna de 2 atm quando sua temperatura é de 27 graus Celsius. Quando essa temperatura é aumentada de 90 graus Fahrenheit, constatamos que seu volume aumenta de 25%. Determine em atm o valor aproximado da nova pressão interna desse recipiente. Bom, galera, o exercício aqui é o seguinte, né? Ele colocou um gás num pequeno recipiente de volume desconhecido. A pressão do gás aqui dentro está em 2 atm, beleza? Tem uma temperatura de 27 graus Celsius, beleza. Aí ele quer assim, no segundo momento, ele quer que o nosso volume sofra um aumento de 25%. Porra, então se o volume inicial é V0, se aumentar 25%, ficaria 1,25 aquilo que tinha, né? Então o volume final ficaria 1,25 V0, beleza? Há uma certa pressão que ele não sabe, que é o que ele quer saber, a pressão final, sabendo que a minha temperatura, isso é importante. Putz, isso aqui é um detalhe muito massa. Esse T, ele aumentou, olha o termo que ele usou, ele aumentou de 90 graus Fahrenheit. Cara, primeiro, aumentou o D significa variou. Variou. Isso é importante demais, certo? Foi o que aumentou, tá? E detalhe, quando você trabalha com gases, a nossa temperatura necessariamente tem que ser em Kelvin. Então aqui eu somaria 273. Temperatura inicial então ficaria para mim aí 300 Kelvin. Então eu preciso saber quanto que é esse aumento em Kelvin. Putz, então como é que eu vou lembrar? Relembrando, para variação de temperatura, variação, cara, a variação na escala Fahrenheit, ela é de 180, enquanto a variação na escala Kelvin é de 100. Isso significa que se variar 90 graus na escala Fahrenheit, nós vamos concluir aqui, ó, que isso vai me dar uma variação de... Posso até fazer assim para ficar mais simples, ó. Vou simplificar esse zero com esse zero. Passou para cima. Ficou assim. Essa variação em Kelvin ficaria aqui 0,5 vezes 10. Variou aí 50 Kelvin. Mas como ele disse, aumentou de 50 Kelvin, quer dizer que essa minha temperatura final foi para 350.
Cara, isso é muito bacana. Foi isso que ele quis cobrar, né? Veja, uma porrada de gente faria assim. Ah, a gente vai usar aquela F menos 32 sobre 9, K menos 2 sobre 5. Não, 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 não. Aquilo eu uso para temperatura. Para a gente poder converter uma temperatura. Aqui eu estou falando de variação de temperatura. Isso é muito delicado, beleza? Aí, por fim, eu vou usar a tal da nossa equação geral dos gases, ó. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. É igual a pressão final, volume final, temperatura final. Tá ela aí. Feito isso, fica assim. Pressão inicial, 2. Volume inicial, V0. Temperatura inicial, 300. Pressão final, queremos. Volume final, 25% maior. E a temperatura final, 350 Kelvin. Beleza? O que eu faço agora? Cancelo o V0 com V0. Posso cancelar esse 0 com esse zerinho aqui. Significa que essa minha pressão aí, até já vou fazer certinho, ó, ela ficaria 1,8666, né? ATM, aproximadamente aí 1,87 ATM. Tá? Beleza? Porra, questãozinha bem massa, raça. Bem massa, top. Então tá aí uma questãozinha sobre equação geral dos gases, né, cara? A respostinha letra B, coloca pra gente aí, ó, letra B igual a 1,87 ATM, tá? O valor dessa pressãozinha. Beleza? Vamos para a próxima. Bora! Agora uma questãozinha bacana, cara, uma questãozinha esperada aí em várias provas de vestibular desse 2018, tá? Uma questãozinha de eletromagnetismo. Vamos pegar uma de solenoide, uma bem bacana. Dá uma olhadinha como é que seria aí. Olha só que massa, olha só. Um solenoide de 30 centímetros de comprimento, contendo 800 espiras e resistência elétrica 7,5 ohms, é conectado a um gerador de força eletromotriz igual a 15 volts e resistência interna 2,5 ohms. Determine em Tesla o módulo do vetor de indução magnética no interior do solenoide. Considere a permeabilidade magnética do meio que constitui o interior do solenoide igual a 4π 10 na menos 7 Tesla metro sobre ampere e adote π igual a 3. Bom, rapaziada, esse aí é o exercício, né? Bacana. Ele deu aqui uma força eletromotriz de 15 volts de um gerador, de resistência interna 2,5, observem, né? Fios ideais e tal, mas ele falou que o solenoide tem uma resistência. Então, sei lá, podemos pegar em qualquer ponto aqui, ó, e falar que o solenoide tem uma resistência R, né? E esse R aqui está batendo em 7,5 ohms. Ou seja, o solenoide tem uma resistência também, oferece resistência à passagem de corrente, né? Por se tratar de um circuito, né, galera, a primeira coisa que a gente faz é calcular a intensidade de corrente que passa por ele. Porque a gente sabe que é essa intensidade de corrente que vai gerar o campo magnético, né, nesse solenoide, por, né, indução. Então, de certo modo, podemos fazer assim, ó. Aplicando aqui a primeira lei de Ohm, bem simplesinho, URI, podemos tomar como que essa resistência interna fosse uma resistência normal de um certo circuito, né? Então ficou U aqui 15 volts. A nossa resistência total ficou que o fio aqui está todo em série, portanto essa resistência externa está em série com essa resistência aqui. Então ficaria 7,5 mais 2,5, 10. Então estamos tomando aqui que a intensidade de corrente no nosso circuito está batendo em 1,5 ampere. Beleza? Beleza. Agora o que a gente sabe? Por indução, eu sei que toda a corrente elétrica que percorre o condutor gera ao seu redor um campo magnético. Experiência de Ørsted, lembra disso? Aquele esquema lá da bússola e tal. Então a gente sabe que o campo magnético criado por um fio enrolado num certo solenoide, ele seria, então, o campo magnético criado pelo solenoide ficaria μ0 I vezes N sobre L, onde o N é o número de espiras desse condutor, L o comprimento desse camarada, e o I, o que a gente acabou de achar, e o μ0, coeficiente de permeabilidade magnética, né? Feito isso, é só trocar. Ó. Vamos colocar aqui. Campo magnético do solenoide ficaria μ0, 4π 10 na menos 7. Corrente, acabamos de achar 1,5 ampere. São 800 espiras. Agora eu esqueci, galera, aqui o comprimento. Deixa eu olhar aqui rapidinho. O comprimento desse nosso camarada são 90 centímetros. É isso aí mesmo, jovem? Confere aí, produção. Tá lá, ó, 30 centímetros. Beleza?
Então o comprimento desse nosso solenoide é 30 centímetros. Só que eu vou passar a escalada para metro, né? SI, então vou fazer aqui, ó, só para você entender. 30. Outra cor. 10 na menos 2 metros. Detalhe importante, né? Unidade, isso aqui é importante mais. Importante. Feito isso, acaba. Solenoide, campo magnético, então ficaria. Ó, posso fazer essa pequena jogada aqui, isso ficaria 16 pi vezes 10 na menos 4 teslas. Aí ele falou pra gente adotar o pi como 3. Então o campo magnético desse solenoide ficaria 3 vezes 16, 48, né? 48, 10 na menos 4. Em notação científica, isso ficaria 4,8, 10 na menos 3, beleza? Então ficaria militesla, né? Só que ele solicita pra gente aí, para abrir esse cara, né? Escrever em número decimal, né? Então o campo magnético criado por esse solenoide ficaria aí em 0,0048 Tesla. Beleza? Tá? Exercício bacana, cara. Lembrando então que solenoides, toda vez que uma corrente passa por um solenoide, por uma espira, por um fio retido do condutor, experiência de Ørsted, cria ao seu redor um campo magnético. Tá? Então é apenas aí bacana relembrar essas pequenas formulinhas aí de campo magnético criado por corrente. Beleza? Na boa? Galera, essa ideia de misturar eletromagnetismo, tá, com circuito elétrico, com associação de resistores, aplicação de primeira lei de Ohm também, tá, é muito interessante, bem bacana. Respostinha aí, coloca pra gente a resposta letra A, tá, 0,0048, beleza? Bem interessante esse campo magnético aí em Tesla. Valeu, bora pra próxima. Bom, conforme a gente tá conversando, né, cara, pode cair bastante coisa aí sobre eletromagnetismo nesses vestibulares aí desse final de semana, certo? Dá uma olhadinha nessa aí de indução eletromagnética, lei de Lenz e experiência de Faraday, tá? Bem bacana, dá uma olhadinha, vamos nessa. Começou aí. Uma espira quadrada de lado 5 centímetros é disposta perpendicularmente às linhas de indução de campo magnético uniforme, cuja intensidade é 10 na menos 5 teslas. Após 5 segundos, reduz-se a zero a intensidade do campo magnético. Assim, a força eletromotriz, Fem, induzida média para este intervalo de tempo corresponde a... Galera, isso aí já foi questão de prova, tá? Da Unicesumar, questão da CAF, tá? Pode aparecer na Pequeno Príncipe, tá? Bem interessante. O cara falou assim, existe uma espira quadrada, eis aqui uma espira quadrada, de lado 5 centímetros, beleza? De boa. Que está imersa perpendicularmente numa região de campo magnético. Então eu vou botar esse campo magnético ou verticalmente para cima ou verticalmente para baixo. Eu vou convencionar aqui e vou botar para baixo. Ó. Olha lá o campo magnético para baixo. Ó. Olha lá o campo para baixo. Ó. Parece louco, né? Repetindo várias coisas. Tá lá. Beleza. Perpendicularmente. Detalhe. Primeira coisa a ser falada. Toda vez que uma espira é percorrida por um campo magnético, ou seja, está imersa no campo magnético, sobre ela existe um fluxo magnético. O fluxo magnético é dado pela intensidade do campo local, vezes a área da espira, vezes um seno de um θ. Tem gente que gosta de usar cosseno de alfa e tal, seno de... mas quem que é esse seno de θ? Cara, eu acho mais bacana trabalhar seno de θ. Quem é o θ? É o ângulo formado entre a linha de campo magnético, o nosso vetor campo magnético, e o plano da espira. 90, tá? Então tá aqui, ó, a minha espira, por exemplo, espira esse paninho aqui, ó, espira o paninho, tá? Então, pô, eu botei aqui, ó, a linha de campo, vetor perpendicular. Bem simples, tá? Então, ângulo θ, ângulo formado entre o vetor campo magnético e o plano da minha espira. Beleza. Feito isso, nesse começo, o que que a gente tem, né? Um fluxo magnético, de boa. Primeira coisa, então, já poderia colocar aqui, ó, como o ângulo é 90, o seno de 91, já posso limar esse cara e repetir que o fluxo magnético ficaria B vezes A. Legal. Essa área eu já poderia calcular de canto, já para adiantar o meu lado. Tá? Como é uma espira quadrada, essa área ficaria o lado ao quadrado, né?
o que me renderia aqui, ó, 5 ao quadrado, 25, só que 25 centímetros quadrados, a essas alturas do campeonato, né, pré-prova. Interessante relembrar que aqui é tudo no SI, então eu vou converter isso aqui e vou chegar que essa área me daria 25 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Cara, é coisa que não pode passar esse negócio aí de área, beleza? Certo. Outra coisa agora o bicho pega. Ele chegou assim. Esse fluxo magnético, esse campo magnético, ele tinha um valor inicial de 10 na menos 5 teslas, e ele reduziu esse valor para zero. Zero. O que a gente sabe? De acordo com um pequeno experimento de Faraday, toda vez que você varia o fluxo magnético de alguma forma, quais são as 3 formas de variar o fluxo? Ou eu mexo na intensidade do campo, que é o caso, ou eu mexo no tamanho da espira, mexo na área, ou mexo no posicionamento dela em relação ao plano da espira. Então, toda vez que eu vario o fluxo magnético, surge o que a gente chama de força eletromotriz induzida, certo? Como é que calcula essa tal força eletromotriz induzida? Assim, a força eletromotriz induzida, Fem, seria menos N, que é um número de espiras, nesse caso tem uma só, N, vezes a variação do fluxo magnético no tempo. Tá aí, né? Então ficaria força eletromotriz induzida igual menos uma espira, variação de fluxo. Cara, o fluxo está variando em função do campo magnético, então até poderia fazer assim, ó, de cantinho para que todo mundo possa entender. Ó, a variação do fluxo seria a variação do campo vezes a área, porque a área não está mudando. O que está mudando é a intensidade do campo magnético. Então veja bem, essa variação de fluxo ficaria bem simples. Variação de qualquer coisa é a coisa final, menos a coisa inicial, vezes a área que estava aqui, a tensão. Então ficaria aqui pra gente, ó, variação de fluxo é igual. Pô, se eu vou terminar com nada e comecei com 10 na menos 5, a minha variação ficou menos 10 na menos 5, vezes a minha área que está aqui, 25, 10 na menos 4. Essa é a variação de fluxo. Aí eu vou pegar esse camarada e vou jogar aqui em cima. Feito isso, fica 1 que multiplica menos 10 na menos 5 vezes 25, 10 na menos 4, que divide o tempo. E esse tempo aí é 5 segundos, né? Divide por 5. Feito isso, já era, então, a força eletromotriz induzida. Ela ia quebrar aqui para mim, ó. Esse negativo com esse negativo aqui ficou positivo. De boa. Esse 1 caiu. Esse 5 cancelou com esse 25 aqui, que ficou 5. Beleza? Então ficou 5 vezes 10 na menos 9. E 10 na menos 9 chama-se nano, né? Então a força eletromotriz induzida ficaria 5 volt, né, galera? Força eletromotriz. 5 nanovolt. Eletromotriz induzida. A parte de cálculo é essa, bem simples, cuidado com unidade, área, tá? E lembre-se, toda vez que varia o fluxo magnético, pode variar de 3 formas. Mudando a intensidade do campo, mudando o tamanho da espira ou o posicionamento dela em relação ao vetor campo magnético. Beleza? Tranquilo? Tá aí, rapaziada, uma questãozinha bacana, tá? Sobre experiência de Faraday, lei de Lenz, corrente induzida, campo magnético induzido, tá? Voltagem induzida, né? Então tá aí, coloca pra gente a respostinha. A resposta é a letra A, 5 nanovolt. É o valor dessa força eletromotriz aí gerada por essa variação de fluxo. Beleza? Valeu, vamos para a próxima. Tá aqui uma questãozinha bacana, tradicional em qualquer prova de vestibular, cara, questãozinha que envolve lei de Newton, força elástica, energia potencial elástica. Dá uma olhadinha nessa aí, que bacana, olha só. Um objeto foi pendurado em uma mola cuja outra extremidade estava presa a uma barra horizontal, como mostrado na figura 1. Posteriormente, este mesmo objeto foi pendurado em 2 molas idênticas à anterior, também presas a uma barra horizontal, como mostrado na figura 2. Sabendo que a situação da figura 1, a energia potencial elástica armazenada na mola é E
E a energia, então, potencial total armazenada nas duas molas, na segunda situação, será... Galerinha, exercício bacana, tá? Exercício de mola, porra, é comum, já caiu uma porrada de prova, né? Na primeira situação, nós temos aqui, ó, um bloquinho pendurado a uma mola. Certamente essa mola já está deformada em um X qualquer, né? Primeira coisa que a gente costuma fazer é desenhar as forças que atuam sobre o bloco. Força-peso puxando verticalmente para baixo. Como essa mola está sendo distendida, essa força elástica, por ser uma força restauradora, tende a restaurar o equilíbrio, puxando para cima. Beleza? Como está em equilíbrio, eu acredito que numa boa, eu poderia, talvez, se ele pedisse alguma coisa, força elástica é igual peso, tranquilo, e aí poderia desenvolver, né, para descobrir o quanto que está deformado. E nessa segunda situação eu botei o mesmo peso, é o mesmo peso ali. Só que aqui eu botei duas molas em paralelo. Qual é a jogada da associação de molas? Quando você junta as molas, a ideia é para que ela fique mais molenga, que seria série, ou mais durinha, mais rígida em paralelo. Então, na associação paralelo, como ela fica mais dura, significa que a rigidez aumenta. Quanto mais molas em paralelo, mais rigidez. Então, quer dizer que esse K equivalente, ou seja, se eu quiser transformar esse K da mola, esses Ks da mola em um só, basta que eu some. Esse tipo de propriedade eu uso também para associação de capacitores em paralelo, porque os dois têm a mesma função, armazenar energia. Beleza? Bem importante isso aí, bem importante. Tá? Automaticamente, então, eu posso dizer que se eu quiser transformar esse sistema de duas molas em um só, tranquilo, mas essa mola resultante, que vai sustentar o peso do cara, ela vai ter uma rigidez de 2K. A força elástica está aqui. Então parou. Eta. Antes, peso, força elástica. Antes, a rigidez era K. Deformou X. Agora, o mesmo peso numa mola duas vezes mais rígida vai deformar duas vezes menos. Metade do X. Então, a deformação aqui passa a ser x sobre 2. E o K, 2K. Feito isso, a energia potencial elástica nessa nova configuração ficaria na seguinte forma. O valor do K foi dobrado, então vou fazer até assim, ó. K, que é o K da outra, só que eu vou botar o 2 na frente, porque dobrou o K. O X, a deformação, foi a metade. Deformação foi a metade. Veja. E tudo isso dividido por 2, porque já é da fórmula. Feito isso, a minha energia potencial elástica nessa nova configuração, ela fica, vou cancelar o 2 com o 2, beleza? Isso aqui ficaria K, x ao quadrado sobre 4. Agora eu vou comparar essa energia final com a energia que eu tinha no início, que ele chamou de E. Veja, se o E é kx quadrado sobre 2 e o novo E é kx quadrado sobre 4, esse cara aqui é metade desse cara aqui. Então, logo, a energia nova na mola é a energia antiga, era que tinha, dividido por 2, porque eu alterei o tipo de mola. Eu dobrei associando em paralelo. Cara, isso é muito importante. Pode aparecer desse estilo, pode aparecer num plano inclinado, pode aparecer no movimento harmônico simples, beleza? Cara, exercício muito massa, top. Porra, muito bom. Então tá aí, cara, essa ideia de associação de molas, tá? Isso pode aparecer, já caiu uma porrada de prova, pode vir na sua aí esse final de semana, beleza? Bota a resposta pra gente aí, respostinha letra E, tá? Quer dizer que a nossa energia potencial elástica, ela reduz a metade, beleza? Valeu, vamos pra próxima, bora! Considere o texto abaixo. Tremor coloca à prova sistema de alerta da capital. O forte terremoto de ontem na costa do México disparou rapidamente um alarme sonoro em toda a capital do país. Há 2 décadas, a Associação CIRES fornece à capital mexicana um sistema de sensores distribuídos ao longo da costa do Pacífico, onde o risco de terremotos é maior. Uma vez detectado o abalo sísmico, o sistema dispara imediatamente os alarmes em escolas, escritórios e outros prédios. Os mexicanos têm, então, 1 minuto para reagir e deixar esses edifícios
antes que eles comecem a tremer. Supondo que, nesse caso, após sua detecção, a onda sísmica demorou 120 segundos para chegar à capital mexicana, que sua frequência era de 2 Hz e que seu comprimento de onda era de 2,5 km. A distância entre o ponto de detecção do abalo sísmico e a capital do México era de... Bom, galera, qual é a jogada, né? Nós temos aqui, por exemplo, sei lá, aqui a praia do México, aqui a praia. Aqui foi o ponto que aconteceu o abalo sísmico. Então aqui é a origem das ondas do mar que vão ser geradas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar as frentes de onda do mar aqui, ó. Estou vendo de cima, né? Como se eu estivesse vendo de cima. Aí essa onda vem e vai chegar aqui até a costa. Beleza. Ele falou que essas ondas geradas, elas têm um comprimento de onda lambda igual a 2,5 km. Lambda. E vibram aí com uma frequência de 2 Hz. Lembrando que as ondas do mar são ondas mecânicas, né? São ondas transversais e são ondas bidimensionais. Se propagam num plano. Beleza, tá ali. Feito isso, o que eu posso fazer? Ele pediu assim, sabendo que depois do abalo sísmico, logo depois, essa onda leva um intervalo de tempo de 120 segundos para poder chegar aqui. Aí ele pergunta, a qual distância, sei lá, vamos chamar de distância X, encontra-se o abalo sísmico da cidade do México. O que nós vamos fazer? Opa! O que nós vamos fazer? A velocidade é a distância percorrida no tempo. Por que eu posso usar uma pequena relaçãozinha de velocidade média ou de movimento uniforme? O meio não mudou. É água, então significa que, teoricamente, embora a gente sabe que perto dessa região aqui do rasinho, ela muda de velocidade, sim, mas a ideia seria uma média, né? Beleza? Então, posso dizer que essa média é a velocidade de uma onda. A velocidade da onda se calcula como sendo lambda f. Feito isso, distância pelo tempo. Veja bem, se fosse para trabalhar tudo em sistema internacional, esse lambda eu já poderia converter ele para metros. Só que nas minhas pequenas alternativas, essa minha distância x aqui, ela está em quilômetros também. Então quer dizer que se esse lambda aqui trabalhar em quilômetro, essa distância aqui também vai trabalhar em quilômetro. Então nesse caso não preciso mudar. 2,5 km, 2 Hz. A minha distância percorrida eu quero saber, eu chamei de x. E isso aconteceu em 120 segundos. Então ficou assim, o meu x é igual a 2,5 vezes 2, 5, vezes o 120, 600 km. Ou seja, esse abalo sísmico aconteceu aí a 600 km da cidade do México. Beleza? Questãozinha massa, né? Tranquilo? Relação de ondas, tá? Sempre relembrando que na equação de ondas, né? V igual a lambda f, equação fundamental. Cuidado! Velocidade e frequência não são diretamente proporcionais, porque o V só altera quando altera o meio e a minha frequência só altera quando altera a fonte que gerou essas ondas, beleza? Tá? Essa jogada é muito bacana, fechou, é isso aí. Tem um tipo de questão um pouco mais simples, né, galera? Quando eu digo simples não quer dizer fácil, quer dizer que é uma ideia que não precisaria de tanto cálculo, tem uma noção do que seria a velocidade da onda, né? Velocidade de distância pelo tempo, também acho que bacana entender essa ideia de velocidade média, beleza? Bota a respostinha pra gente aí. A respostinha desse exercício é a letra C, né? 600 km, tá aí, tá na boa. Vamos pra próxima, bora! Tá aí, estamos numa questão clássica, né, galera? Questão de eletrodinâmica, questão que envolve circuito elétrico. Dá uma olhadinha nessa aí, que bacana, ó. O circuito representado abaixo está alimentado por uma fonte ideal de força eletromotriz U, é composto por resistores idênticos de mesma resistência R, representados por esses quadradinhos aí. Desprezando a resistência elétrica dos fios de ligação, a corrente elétrica I e a potência dissipada pelo circuito terão, respectivamente, intensidades dadas por... Bom, estamos aí com uma questãozinha de circuito elétrico, né, cara? Geralmente o camarada tem um pavor nessa parada aqui, tá? Mas a parada é a seguinte, primeiramente... Todas as resistências posicionadas pelo camarada são idênticas. Ele está representando dessa forma aqui. Beleza. Vamos botar R na galera toda aqui. Eu costumo dar uma dica para a galera.
Antes de verificar quem é série, quem é paralelo, eu sugiro a galera marcar alguns pontos, que são pontos de possível divisão de corrente, que a gente chama de nó, tá ligado? Então, eu gostaria que você entendesse, se não soubesse, pegasse agora de um último ponto, que é bem fácil, tá? A nossa fonte tem um potencial e outro. Então aqui existe uma diferença de potencial. Esse potencial aqui você pode dar uma letra, pode chamar de A. Esse potencial aqui pode dar uma outra letra, pode chamar de B. Né? Agora veja bem, como os fios são chamados fios ideais, automaticamente, quando a nossa corrente passa por esse fio aqui, não existe efeito Joule, não existe perda, porque o fio não tem resistência. Automaticamente, quando chega aqui, ó, isso aqui é um nó, turma, para você que não sabe. O nó é um encontro de 3 ou mais fios. Como é que é assim 3 ou mais? Ó, 1, 2, 3. Então, como não teve perda aqui de potencial elétrico, automaticamente esse nó aqui eu também vou poder chamar de A. Tranquilo. O próximo nó está aqui, ó, do circuito. O próximo nó está aqui, ó, do circuito. O próximo nó está aqui, ó, do circuito. Opa, daqui para cá também não teve perda, porque não teve resistência. O meu fio é ideal, então posso chamar de B. Agora, a manha da aranha. Veja bem, desse nó até esse não existe resistência nenhuma também. Automaticamente esse potencial aqui também chama de B. Automaticamente esse potencial aqui também chama de B. Então, quando que eu boto a mesma letra? Quando entre dois nós existia um fio que não tem resistência. Significa que esse conjunto de resistores aqui está entre dois pontos com o mesmo potencial, ou seja, entre dois pontos que não tem diferença de potencial. Então, automaticamente, aqui não vai passar corrente. É como se isso aqui não existisse. Essa corrente chega aqui, se divide aqui em 4 partes, nesse caso iguais, porque as resistências são iguais. Vão se juntar de novo, e quando chegar aqui, os elétrons vão acabar subindo. E não passando por aqui. Então, na verdade, a gente fala que esse trecho aqui, ó, encontra-se em curto-circuito. O que é curto-circuito? É quando nós não temos a passagem de corrente elétrica, porque os pontos não estão submetidos a uma diferença de potencial, diferença de zero. Né? Não tem diferença de potencial. Beleza. Então significa que as únicas resistências operando nesse circuito aqui são essas 4 aqui. Estou associando em paralelo, né? Então sei que a resistência equivalente, como são iguais, eu posso fazer R dividido por N, que é N, número de resistências iguais, que nesse caso seria 4. Essa é a resistência equivalente. Aí o cara solicitou para a gente, calcule a intensidade corrente I do meu circuito e a potência. Bom, a intensidade corrente do meu circuito, então, eu posso fazer URI. U é igual a RI. O meu U está na fonte. A minha resistência equivalente, então, ficou R sobre 4. E o I eu quero. Feito isso, a minha intensidade corrente ficaria 4U dividido por R. Esse é o valor do I. Beleza. Automaticamente, galera, a potência eu saio. Relembrando 3 relações de potência de resistores. 3 relações de potência de efeito Joule. Pio, Peer e Pur. É o triozinho caipira da potência. Pio, Peer, Pur. Automaticamente, como a gente já tem a nossa intensidade corrente e tem a minha tensão, filha, é só jogar aqui e correr para o abraço. Ficaria a potência do nosso circuito, a intensidade corrente total, 4U sobre R, veja você, e o U já está lá na fonte, é o próprio U. Potência, então, dissipada nesse circuito total, seria U quadrado sobre R, é a potência total dissipada por essas resistências que estão operando nesse circuito, beleza? Uma coisa que de forma inicial tu olha, tu fica, puta que pariu. Aí, Melo, né? Mas depois o negócio já vai enrolando. Beleza? Suave, essa é muito boa também. Fechou? Tá aí essa questão pra gente recordar um pouquinho do que seria curto-circuito, né, galera? Essa questão dos nossos dispositivos estarem em pontos que têm o mesmo potencial elétrico, automaticamente não passaria corrente por ali, né? Questão boa, coloca aí a respostinha pra gente. Resposta letra C, tá? Beleza? C tá dizendo ali, ó, que a intensidade corrente tá valendo U sobre 4R. E a nossa potência, né, dissipada pelo circuito, 4U quadrado sobre R. Beleza? Vamos para a próxima. Bora! Tá aí uma outra questãozinha interessante, né, cara? Questão de efeito Joule, questão que envolve eletrodinâmica,
com calorimetria, uma questão bem bacana, dá uma olhadinha nessa aí, essa é massa. Olha só. O resistor é imerso em 0,8 litros de água. Liga-se então o resistor a uma diferença de potencial de 120 volts. E verifica-se que após 8 minutos, a água sofreu uma variação de temperatura de 108 graus Fahrenheit. Considerando que toda a potência elétrica dissipada pelo resistor é totalmente utilizada no aquecimento da água, determine o volume. Considerando que toda a potência elétrica dissipada pelo resistor é totalmente utilizada no aquecimento da água, determine o valor da resistência elétrica em ohm desse resistor. Por conveniência, nos cálculos adote 1 caloria igual a 4 joule. Rapaziada, esse exercício aqui é o mais famoso que tem em eletrodinâmica, tá? Que mistura a parte de calorimetria, interessantíssimo aqui, o exercício do rabo quente. No que consiste esse cara, o tal do ebulidor rabo quente? É um pequeno circuito com uma pecinha de resistência conectada a uma fonte de tensão, que quando eu fecho uma chave, sei lá, por exemplo, botar uma chavezinha aqui, uma chave CH, quando eu fechar essa chavezinha aqui, uma intensidade de corrente passa pela resistência, esquenta a resistência e passa esse calor para a água. Esse fenômeno chama-se efeito Joule. Então veja o detalhe agora. O aquecimento da água se dá pelo aquecimento do resistor pela passagem da corrente. Portanto, esse fenômeno chamado efeito Joule, importantíssimo falar aqui, ele é um fenômeno linkado à corrente elétrica. Ele acontece no interior de uma resistência? Sim. É a nossa resistência que esquenta? Sim, mas só esquenta porque passou corrente. Portanto, esse aquecimento é um efeito de corrente elétrica e não de resistência, tá? Outra, quando essa minha resistência fica quentinha, ela vai transmitir esse calor para a água via condução do calor. Condução. Automaticamente depois, convecção, né, e tudo mais. Bom, qual é a ideia então? Eu sei que o que vai linkar duas áreas da física, que é o caso aqui, é a transferência de energia. O que converte energia elétrica em outro tipo de energia chama-se potência elétrica. Então, nós podemos começar assim. A nossa potência elétrica da resistência vai ser convertida em calor para a água à medida que passa o tempo. Legal. Coisinhas que ele falou que vale a pena resgatar. Pessoal, o cara solicitou para a gente a resistência R e deu para a gente uma fonte de tensão U. Então tá, vamos deixar aqui esperando. O U está batendo em 120 volts. O R nós queremos sobre o nosso circuito. É isso. Beleza. Eu sei que no final de tudo, eu vou fazer que potência é por. Aí eu vou ter que trocar aqui um valor de potência. Vou jogar o 120 ao quadrado. E vou descobrir o valor do R aqui. Beleza? Tranquilidade total. Já vou deixar até pronto. O R será o 120 ao quadrado sobre o valor da potência. Só que essa potência vai vir pela calorimetria, que está aqui. É o calor que a água está recebendo pelo tempo. Só que ele falou que essa água variou de temperatura. Então, automaticamente, esse calor aqui é um calor do tipo sensível. Automaticamente, esse calor aqui é um calor do tipo que macete. Lembra? Tá? Porra, então vamos botar aqui. Que macete. Massa, calor específico da água vezes a variação de temperatura. Dividido pela variação de tempo. Cara, cuidado para não fazer cagada aqui, hein? Esse ΔT de cima, variação de temperatura. ΔT de baixo, variação de tempo. Tá. Coisas importantíssimas que eu acredito que vale a pena resgatar sobre a água. Cara, o calor específico da água, ele vale 1 caloria por grau Celsius. A densidade da água fornecida pelas provas, é 1 grama por centímetro cúbico. Primeira coisa, água, quando você vai numa farmácia, vai no mercado, vai alguma coisa, nem água, mas qualquer coisa que tem líquido, tu concorda que no rótulo não está escrito centímetro cúbico, pô? Ou está escrito ml ou está escrito litro, tá? Então, não vale a pena usar isso aqui. O que vale você gravar? Que para a água, 1 quilograma por litro. A cada litro de água, 1 quilograma de massa. Vale mais a pena, beleza? Tá? Outra,
Como potência vai ter que estar em watt aqui, necessariamente o calor aqui vai ter que estar em joule. Então vou ter que converter isso aqui para joule de cara. O nosso testezinho falou que uma caloria equivale a aproximadamente 4 joule. Então fica 4 joule, grama, grau Celsius. Beleza. Agora vamos para a luta, bicho. O calor específico que manda nas unidades da equação. Então se ele fala que o calor vai estar em joule, é porque vai estar em joule. A massa tem que entrar em grama, tem que entrar em grama. E a nossa temperatura tem que entrar em grau Celsius. Feito isso já era. Ficaria. A massa, nós temos aí um volume, né? Ele falou. Um volume de 0,8 litros. Automaticamente, se eu tenho 0,8 litros, eu tenho 0,8 quilogramas. 0,8 quilogramas vezes 1.800 gramas. Viu como é fácil? 800 gramas de água. Para um calor específico, 4. Variação de temperatura, cuidado. A variação de temperatura informada pelo exercício foi de 108 graus Fahrenheit. Opa! Aquela jogada de variação de novo. Variação do Fahrenheit, agora eu vou fazer de cabeça, hein? Variação do Fahrenheit aqui está para 180. Variação do Celsius aqui está para 100. Multiplica cruzado, isso cairia em 60. Aumentar 108 graus Fahrenheit implica aumentar 60 graus Celsius, que é o que ele quer. E o tempo? Passou 8 minutos com essa chave aberta, fechada. 8 minutos passando corrente. Só que eu não posso botar 8 minutos, porque essa minha potência tem que estar em watt, a potência tem que estar em watt, a potência tem que estar em watt. Tá? Automaticamente, o tempo em segundos. Então ficaria 8 vezes 60. Top demais. Ficaria assim então, para poder fechar. A potência de aquecimento desse líquido ficaria... Estou cancelando aí o 60 com 60. O 800 dividido por 8 deu 100, que vezes 4, 400 watt. Aí sim, joule por segundo. Está pronto. Agora, como eu tinha dito, já ia deixar pronto. Essa potência térmica veio de uma potência elétrica, que seria por. Então aqui eu vou meter 400 watts de potência. Automaticamente eu vou chegar na minha resistência aí em um valor aproximado. Isso aqui ficaria em 36,6 ohms. Um valor próximo, beleza? Por que deu próximo, né? Porque geralmente essa caloria aqui não é 4 joule, né? 4,18 joule, 4,2, o que daria esse ajuste, beleza? Tranquilidade. Por questãozinha massa, hein, galera? Muito comum. Claro que aqui ele pediu esse tipo de resistência, né? Poderia ter pedido potência, poderia ter dado esse valor de resistência, poderia ter pedido quanto de temperatura aumentou, poderia ter pedido a massa, enfim, poderia ter pedido qualquer coisa. Beleza? Pô, exercício muito bacana. Fique esperto. Tem uma questãozinha bacana, né, galera? Questão que envolve circuito, tá? Calorimetria, lembrando que no que macete, no calor sensível, quem comanda nas unidades da nossa equação é o Czinho, mas ele tem que estar de acordo com a nossa potência em watt, tá? Bem interessante, fica ligado nas unidades nessa parte aí, que é interessante. Bora para a próxima? Bora! Ah, tá aí uma boa, brother. Essa questão que vai vir agora é uma questão que envolve a aplicação das leis de Newton, clássica em qualquer prova de vestibular. Acompanha comigo aí e bora. Uma caixa de massa 40 kg, partindo do repouso, é arrastada pela ação de uma força constante paralela ao piso, cujo coeficiente de atrito cinético vale 0,2. Sabendo que após ter percorrido 12 metros, sua velocidade média ao final do trecho foi de 3 metros por segundo. Determine, em newtons, o módulo da força aplicada à caixa. Adote o módulo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o que você queria, meu amigo. Uma questãozinha que envolve o teorema do trabalho da resultante da variação da cinética. Cara, isso aqui é um lance que às vezes o cara fica bolado ali com resolver por lei de Newton. Seu segunda lei, vezes A, cinemática. Ele esquece dessa nossa pequena jogada aqui. Qual é o lancezinho, né? O cara empurra uma caixa com uma força constante sobre uma superfície de coeficiente de atrito 0,2, atrito cinético. Legal. Primeira coisa que a gente sempre faz, já fizemos isso naquele probleminha do empuxo, lembra? O que eu faço? Eu vou desenhar as forças que atuam no cara. Aqui está o peso dele. Aqui está a reação normal da superfície perpendicular ao plano, que é a força normal.
Beleza? Nesse caso, lembrando, a força de atrito nem sempre atua contra o movimento. Ela atua contra o arrastamento. Eu vou pensar assim, puta, para onde o corpo está arrastando, para onde ele arrastaria? A força de atrito está ao contrário. Ah, uma roda está rolando, está deslizando no solo. A roda empurra o chão para trás. O chão empurra essa roda para frente. E a roda anda para frente. Então nem sempre é contra o movimento. Tá? Então nesse caso o corpo deslizaria para frente. A força de atrito, então, o FAT cinético aponta para trás. Beleza? Então já é sinônimo que o cara já está andando, né? Beleza? Ou melhor, que ele vai andar. Feito isso, o que ele está me dizendo? Que todas essas forças aqui atuam de forma constante. Então as mesmas atuarão aqui. Força-peso, a força normal, a força de atrito cinético. Legal. Olha a jogada. Cara, o cara chegou e perguntou, né? Quanto que vale a força para que depois de 12 metros de deslocamento, a velocidade média... Puta que pariu. A velocidade média seja 3 metros por segundo. Querido, velocidade média é velocidade final? É, apenas se for MRU. Mas não é MRU, porque o cara começou parado e começou a andar, e a força é constante. Se a força é constante, a aceleração é constante, isso é um MRUV. MRUV. Cara, para o MRUV, anota isso aí, meu querido. Anota isso aí, minha querida, para o MRUV. Necessariamente, eu posso dizer que a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Top demais. Então significa que se a minha média é 3 e eu partir do repouso, quer dizer que a minha velocidade final desses 12 metros, ela é 6 metros por segundo. E isso foi o que pegou a turma nesse exercício. O V final do movimento é 6. Bom, aí ele pede quanto que é essa força. Bom, existe um teorema interessantíssimo que nos comenta que o trabalho da força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia cinética do mesmo. Sim. Bom, trabalho de força resultante seria o quê? A força resultante vezes o deslocamento igual energia cinética final menos a energia cinética inicial do cara. Beleza. Vamos montar, vamos abrir. Concentra. Força resultante. Como o cara anda para frente, a normal e o peso se anulam. Tranquilidade pura, sem problema nenhum, tá? Então o que ficaria aqui? Essa minha força resultante seria a força que ajuda, F, que é o que a gente quer saber, menos a força que atrapalha, que é o FAT. Tranquilo. Ficaria assim então, F menos FAT, vezes o meu deslocamento, depois a gente coloca números, é igual. Como o camarada começou do repouso e terminou andando, a energia cinética inicial, ela é 0. Beleza. Energia cinética sabemos que é mv ao quadrado sobre 2. Tranquilo. Feito isso, é só correr para o abraço. Valores. Então ficaria assim, ó. A massa do cara é 40 kg. Então o peso do cara está em 400 newtons. A força normal também quebraria em 400 newtons. Beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular a força de atrito. De cantinho aqui, de cantinho, a força de atrito cinético que atua nesse cara. Força de atrito cinético seria o μ cinético vezes a força normal. Força de atrito cinético seria coeficiente de atrito cinético que ele forneceu para a gente, 0,2. A normal está batendo o mesmo valor do peso, 400. Então a força de atrito cinético ficaria para a gente aqui em 80 newtons. Beleza? É a força que a nossa superfície reage paralelamente ao plano, tá? Ou seja, ela está querendo tirar o movimento com 80 newtons. Beleza. Feito isso, é só trocar, querido. Atenção. Uma divisória assim, só para a gente se
Organizar. Ficou então F menos a força de atrito, que é 80, vezes o meu deslocamento, que é 12, igual a massa do bloquinho, 40, a velocidade final, que não é 3, 3 é a média, 6 é a velocidade instantânea, final. Ficou assim então, F menos 80 é igual a, simplificando aqui, ó, ficaria 20, simplifiquei aqui, vezes o 36, o 12 já desceu, simplifiquei o 36 com o 12, ficou 3, 3 vezes 20, 60. F menos 80, o F, o 80 passou para o outro lado, então ficaria para a gente 140 newtons. Tá ali. Essa é a força que o cara precisa fazer constante para que a média ao final de 12 metros seja 3 metros por segundo. Uma outra coisa que ele poderia ter colocado a raça. Putz, isso aqui é para dar no meio do nego. Ele poderia perguntar assim, ó, quanto vale a força que o piso exerce no corpo? Força que a superfície exerce, cara. As forças de superfície aqui são força de atrito e normal. As duas são forças da superfície. Então as duas vão fazer uma força resultante aqui, ó. Que não vem ao caso dizer quanto é que vale, mas a ideia aqui seria fazer um Pitágoras. Essa seria a normal resultante, né? Seria a força que a nossa superfície, o piso, faz no cara. Ele faz verticalmente para cima, normal, e a força de atrito aqui. Isso aí pode ser cobrado em uma prova de nível um pouco maior. Beleza? Tranquilidade? Isso aí é top total. Cara, essa jogada de informar a velocidade média no exercício de dinâmica é um lance muito bacana, tá? Fica atento. Geralmente, então, a média no movimento retilíneo uniformemente variado, a média pode ser dada pela média aritmética das velocidades, sim, tá? Apenas no MRUV, quando a aceleração for constante, beleza? Então, como a gente viu ali, nessa velocidade média é 3 metros por segundo e ele partiu do repouso, para que a média seja 3, a velocidade final tem que ser 6 metros por segundo. Exercício bem bacana, bem interessante. Bora para a próxima, marca para a gente aí a letrinha do exercício. Deu letra D, 140 newtons, beleza? Bora para a próxima. E aí a última questãozinha da nossa super revisão aqui, para essas provas do final de semana, beleza? Certo? Dá uma olhadinha nessa questão aí de dilatação térmica, questão bacana. Dá uma olhadinha comigo aí, bora! Deseja-se aquecer um anel metálico, cujo coeficiente de dilatação linear alfa, raio interno R0 e temperatura inicial θ0. Para que seu diâmetro interno seja aumentado em 5%, a expressão algébrica que permite calcular a temperatura final θ do anel para que isso seja possível é... Vamos lá então, minha turma, questãozinha de dilatação térmica, tá? Nós temos aqui um anel, turma. Esse anel, então, ele tem um diâmetro, vamos chamar de diâmetro D0. Beleza. A gente sabe que o diâmetro ele é um dobro de um raio. Então, vou chamar meu raio de R0, tranquilo. O que a gente sabe? Que o D0 ele é igual ao dobro do R0. Perfeito. Aí ele quer assim, monte uma fórmula, monte alguma coisa, de fato que a dilatação do diâmetro, ou seja, que o nosso diâmetro aumente em 5%. Puta, peraí, vamos fazer assim então. Ó, a dilatação do diâmetro, logicamente, vai ser o dobro da dilatação do raio. Tá. Ele quer que o diâmetro aumente em 5%. Do que? Do que eu tinha, que é D0. Então quer dizer que esse aumento é 5%, 5 sobre 100, do que eu tinha, D0. Isso é igual a 2 vezes a dilatação do raio. Beleza. Então estamos concluindo que a dilatação do raio é igual a 0,05 o diâmetro inicial sobre 2. Beleza. Tá. Cara, se liga. O anel, ele é vazado por dentro. Então, quando se dilata um anel, a dilatação não é superficial, não é diária, ela é de comprimento, cara. Então, cuidado. Dilatação de anel fofinho, dilatação de anel fofinha, é uma dilatação do tipo querido, querida, linear. Automaticamente, nós poderíamos começar assim. Se ΔL é igual a L0 alfa ΔT, aplicando isso ao raio, ficaria ΔR é igual a raio inicial vezes alfa ΔT. Feito isso, quem que é o meu ΔR? Está aqui.
0,05, diâmetro inicial sobre 2. Isso é o que aumentou. Quem que é o meu raio inicial? É o diâmetro inicial sobre 2, é a metade do meu diâmetro. Vezes o alfa, coeficiente de dilatação térmica. Variação de temperatura por hora, vamos deixar assim. Fazendo assim, estamos cancelando D0 sobre 2 com D0 sobre 2. Estamos concluindo aí que a variação de temperatura desse anel, para ter o aumento de diâmetro em 5%, tem que ser 0,05 dividido por alfa. Arruma. Qualquer ΔT vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Isso seria 0,05 sobre alfa. Automaticamente, então, passando esse T inicial para o outro lado, ficaria temperatura final 0,05 sobre alfa mais temperatura inicial. Só que ele trabalhou não com temperatura, trabalhou com θ, né? Então podemos colocar assim, ó, θ final é igual a 0,05 sobre alfa mais θ inicial. Tá aí. Importante relembrar nessa aí, essa jogadinha de diâmetro e raio, que é bem interessante, pode aparecer na prova. Beleza? Tranquilidade? Nós. Essa questão aqui eu selecionei, galera, para você ter, sempre relembrar, né? Quando você tem anel dilatando, é para lembrar que fosse uma dilatação linear e não dilatação superficial, porque não é um disco, né? É o raio que dilata, beleza? Isso é bem interessante. Dilatação, então, de anel é dilatação linear, porque é o raio que dilata e não superficial. Beleza, meus queridos? Um abraço, foi um prazer revisar com vocês. Desejo toda a sorte do mundo para vocês nessa prova. Se você curtiu esse vídeo aí, dá um like no nosso vídeo, inscreve no nosso canal, compartilha se for possível, para que a gente consiga ficar trocando essas ideias aí nesse pré-prova, nessa região que está chegando aí nessa prova interessantíssima, seja o UDESC, Unicesumar, seja Pequeno Príncipe, o PF. E semana que vem tem mais vídeo rolando aí para as próximas provas. Vestibular da FAG está chegando, a CAF está chegando, Federal de Santa Catarina está chegando, o EPG está chegando. O bicho vai pegar aqui no canal, vamos revisar para poder te dar essa moral aí, para que você chegue cada vez mais inteiro para essa prova, beleza? Um abraço, até a próxima!